O barulho do meu celular me tirou daquele momento de paz. Quando olhei a tela e vi o nome do Renato, meu marido, não imaginei que aquela ligação mudaria para sempre o rumo da minha vida. A voz dele soou fria do outro lado. Saia daí, deixe tudo limpo, vou precisar usar a fazenda. Não foi um pedido, foi uma ordem. 15 anos de casamento resumidos numa frase imperativa, que me reduziu a nada mais que uma intrusa em nossa propriedade. Me chamo Gabriela Costa, tenho 37 anos, sou veterinária e mãe de 2 filhos maravilhosos. Naquele dia, estávamos aproveitando final de semana na fazenda Recanto Verde, nossa propriedade no interior do Mato Grosso, longe da correria da cidade. Mateus, meu filho de 12 anos, estava pescando no açude com Carolina, de 8 anos, enquanto eu preparava um almoço simples na varanda da casa principal, daqueles que só têm graça quando feitos no campo. A ordem de Renato me pegou de surpresa. Nunca havíamos tido problemas com nosso casamento. Pelo menos era o que eu pensava. Claro que existiam os desentendimentos normais, as pequenas discussões sobre educação dos filhos ou finanças, mas nada que justificasse aquele tom autoritário, como se eu fosse uma funcionária sendo dispensada. Quando você vai chegar? Perguntei, tentando manter a voz firme enquanto apertava o celular contra o ouvido. Em 3 horas, respondeu secamente. Deixe as chaves com seu Juvenal e vá embora. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era apenas a frieza das palavras, mas a certeza absoluta de que havia algo muito errado acontecendo. Nos últimos meses, Renato vinha se ausentando com frequência, alegando reuniões de negócios, viagens a trabalho, compromissos inadiáveis. Como empresário do setor agrícola, era natural que tivesse uma agenda cheia, mas ultimamente as explicações vinham se tornando cada vez mais vagas, as chegadas em casa cada vez mais tardias. Desliguei o telefone sem responder. Meu primeiro impulso foi chamar as crianças e começar a arrumar nossas coisas. Obediente, como sempre fui durante todo o nosso casamento. Cheguei até a guardar os brinquedos de Carolina que estavam espalhados pela sala. Mas quando abri o armário do quarto para pegar nossas roupas, vi uma foto nossa, dos 4, tirada na inauguração da fazenda 3 anos atrás. Nos olhos de Renato, havia um brilho que há muito tempo não via. Seria possível que tudo aquilo tivesse sido uma mentira. Foi quando tomei a decisão que mudaria tudo. Não iria embora. Chamei as crianças do açude e expliquei que faríamos um jogo. Precisávamos nos esconder porque papai estava trazendo uma surpresa e não poderíamos ser vistos até o momento certo. Mateus, sempre perspicaz, me olhou desconfiado, mas entrou na brincadeira para não assustar a irmã. Levei-os para o celeiro abandonado nos fundos da propriedade, um lugar que Renato nunca visitava por ser alérgico à poeira. Improvisamos um esconderijo confortável no mezanino, de onde era possível ver a entrada da fazenda sem sermos notados. Deixei as crianças entretidas com jogos no tablet e voltei correndo para a casa principal. Limpei tudo rapidamente, como ele havia pedido, mas deixei propositalmente alguns vestígios sutis da nossa presença. O livro que eu estava lendo aberto na página marcada, o desenho que Carolina havia feito naquela manhã pregado na geladeira. Depois preparei uma pequena mochila com água, lanches, um binóculo antigo que pertenceu ao meu pai e voltei para o esconderijo com as crianças. A espera foi angustiante. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto observávamos a estrada de terra que dava acesso à propriedade. Finalmente, por volta das 4 da tarde, ouvimos o motor de um carro se aproximando. Reconheci a caminhonete preta de Renato, levantando poeira na estrada. Meu coração acelerou. Peguei o binóculo e ajustei o foco, esperando ver meu marido descendo do veículo. E foi aí que o choque veio. Renato não estava sozinho. Do banco do passageiro desceu Tatiana Oliveira, uma mulher elegante de cabelos escuros que ele havia me apresentado meses antes como uma possível sócia para expandir os negócios. Naquele dia, ela usava um vestido leve, inadequado para uma reunião de trabalho na fazenda. Os dois riram de algo que não pude ouvir e, por um instante, vi Renato tocar as costas dela de um jeito íntimo, familiar, que apenas maridos deveriam fazer. Mas o pior ainda estava por vir. Um segundo carro, que não reconheci, estacionou logo atrás. De lá desceram um casal de meia idade, que depois descobri serem os pais de Tatiana.
seguidos por um homem de aproximadamente 40 anos e 2 adolescentes. Uma família completa, chegando animada como se fossem passar férias em um resort particular. Mamãe, aquela não é a tia do escritório do papai? Perguntou Carolina inocentemente, apontando para Tatiana. Engoli o nó que se formou em minha garganta. Sim, querida, é ela mesma. E por que eles estão entrando na nossa casa? Continuou Mateus, já percebendo que algo estava errado. É isso que vamos descobrir, respondi, sentindo uma mistura de dor, raiva e humilhação que nunca havia experimentado antes. Foi naquele momento, observando aquele grupo entrando alegremente na minha casa, usando os móveis que eu havia escolhido, ocupando o espaço que deveria ser sagrado para nossa família, que algo dentro de mim mudou para sempre. A Gabriela obediente, compreensiva e paciente ficou para trás. No lugar dela, surgiu uma mulher determinada a não sair dali humilhada. Enquanto observava Renato mostrando a propriedade como se fosse exclusivamente dele, apontando para o açude onde meus filhos haviam pescado horas antes, exibindo o pomar que eu havia plantado com tanto carinho, uma ideia começou a se formar na minha mente. Eles queriam aproveitar um fim de semana tranquilo na fazenda? Pois bem, eu transformaria a estadia deles em um verdadeiro inferno. Olhei para meus filhos, que agora jogavam distraidamente no tablet, alheios à tempestade que se formava dentro de mim. Precisava protegê-los, mas também precisava mostrar a Renato que eu não era uma mulher que podia ser descartada como um objeto sem utilidade. Não sairia dali sem lutar pelo que era meu, pelo respeito que merecia. A noite começava a cair quando vi todos entrando na casa principal. Luzes se acenderam, música começou a tocar, risadas ecoaram pelo terreno. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, senti ódio genuíno pelo homem que havia prometido me amar e respeitar até que a morte nos separasse. Passei aquela primeira noite em claro, velando o sono inquieto dos meus filhos no celeiro abandonado. Por sorte, anos antes, quando reformamos a fazenda, Renato havia deixado alguns móveis velhos ali, incluindo um sofá desgastado que agora servia de cama improvisada para as crianças. Mateus, sempre protetor, abraçava a irmã mais nova enquanto dormiam. O vento assobiava pelas frestas da madeira envelhecida, trazendo o som distante das risadas e conversas que vinham da casa principal. A sensação era surreal, como se eu tivesse sido transportada para um pesadelo onde minha vida inteira havia sido usurpada. Através de uma pequena janela lateral, podia ver as luzes da varanda acesas e silhuetas movendo-se, desfrutando do que deveria ser o meu espaço, o nosso refúgio familiar. Reconheci Renato servindo vinho para todos, gesticulando animadamente, como fazia quando estava verdadeiramente feliz, algo que não testemunhava há meses quando estava comigo. Pela manhã, quando o primeiro raio de sol penetrou pelas frestas do celeiro, já tinha um plano estruturado na mente. Acordei as crianças com delicadeza, explicando que nossa aventura continuaria por mais alguns dias. Mamãe, estou com fome, murmurou Carolina, esfregando os olhos sonolentos. Eu também quero tomar banho, completou Mateus, jamais consciente da situação anormal em que nos encontrávamos. Não se preocupem, tranquilizei-os. Vou buscar comida e algumas coisas para ficarmos mais confortáveis aqui. Sabia que precisava agir quando todos ainda estivessem dormindo. Após verificar que nenhum movimento vinha da casa principal, caminhei sorrateiramente até o depósito de ferramentas próximo ao estábulo. Conhecia aquela propriedade como a palma da minha mão. Cada canto, cada esconderijo, cada caminho alternativo. Era a minha vantagem sobre eles. No depósito, encontrei o que precisava. Uma mochila antiga, garrafas térmicas, algumas ferramentas básicas e, o mais importante, o radiocomunicador que usávamos para falar com seu Juvenal, nosso capataz que morava na extremidade oposta da propriedade. Enchi a mochila com alimentos não perecíveis que guardávamos ali para emergências, coletei água fresca do poço artesiano e voltei rapidamente para o celeiro. Crianças, preciso que sejam muito corajosos agora. Falei com seriedade, após distribuir o café da manhã improvisado. Vamos brincar de detetives por alguns dias? Precisamos descobrir por que o papai trouxe essas pessoas para nossa fazenda sem nos avisar.
Os olhos de Mateus brilharam com compreensão além de sua idade. Ele não sabe que estamos aqui, não é, mãe? Perguntou direto. Respirei fundo. Nunca lhe havia mentido para meus filhos e não começaria agora. Não, filho. Ele pensa que fomos embora como pediu. E por enquanto é melhor assim. É por causa daquela mulher? Insistiu. Senti meu coração apertar. Mateus, há coisas que os adultos precisam resolver entre si. Prometo que logo tudo ficará bem, mas agora preciso que você cuide da sua irmã enquanto não estou aqui. Deixei os dois entretidos com jogos e livros que havia trazido e parti para minha primeira missão, contatar seu Juvenal. Usando o rádio comunicador, ajustei para a frequência que apenas nós dois conhecíamos, um código que havíamos estabelecido anos antes para situações de emergência na fazenda. Seu Juvenal está na escuta? Aqui é Gabriela, sussurrei, escondida entre as árvores frutíferas que eu mesma havia plantado. Após alguns segundos de estática, a voz rouca e familiar do capataz respondeu. Dona Gabriela? Pensei que a senhora tinha ido embora ontem. O patrão disse. Seu Juvenal, interrompi. Preciso da sua discrição agora mais do que nunca. Estou na fazenda com as crianças, não fomos embora. Houve um longo silêncio antes que ele respondesse. A senhora viu quem ele trouxe, não foi? Aquela simples pergunta confirmou minhas suspeitas. Seu Juvenal, que trabalhava para nossa família há mais de 2 décadas, já sabia de algo. Vi, e preciso entender o que está acontecendo. Você pode me ajudar? Dona Gabriela, sua voz soava hesitante. Faz tempo que desconfio de algumas coisas. O patrão anda usando a fazenda para reuniões estranhas. Pessoas que nunca vi antes aparecem com malas cheias, saem com elas vazias. Documentos são assinados no escritório tarde da noite. Meu estômago embrulhou. O que exatamente Renato estava escondendo? Seria apenas uma traição ou algo ainda mais obscuro? Seu Juvenal, preciso de seus olhos e ouvidos. E preciso que ninguém saiba que estamos aqui. Pode contar comigo, Dona Gabriela. Sempre. Com a ajuda do capataz, estabeleci um sistema de vigilância e sobrevivência. Ele me informaria sobre os planos diários do grupo, traria suprimentos frescos para as crianças e me ajudaria a executar meu plano de transformar a estadia deles em um verdadeiro pesadelo. Naquela tarde, observei através do binóculo quando Renato organizou um passeio a cavalo pela propriedade. Vi Tatiana usando um chapéu de palha que eu havia comprado em uma feira de artesanato no ano anterior, rindo enquanto Renato a ajudava a montar em Ventania, meu cavalo preferido. A família dela a acompanhava animada. O marido, um homem de semblante sério que parecia deslocado naquela situação. Os pais idosos tentando demonstrar vigor ao montar. E os adolescentes, entediados como qualquer jovem obrigado a participar de programas familiares. Foi quando tive minha primeira ideia. Como veterinária, conhecia cada animal daquela fazenda, seus temperamentos e particularidades. Sabia exatamente quais estímulos provocariam reações específicas em cada cavalo. Esperei que o grupo se afastasse pela trilha principal e, com agilidade, corri até o estábulo. Ali, peguei um frasco de essência de jasmim selvagem, um aroma que deixava os cavalos particularmente agitados durante a primavera, período de acasalamento. Diluí o óleo em água e, usando um borrifador, espalhei o líquido em pontos estratégicos da trilha, por onde sabia que passariam no retorno. Voltei ao meu esconderijo a tempo de ver o caos se instaurando na distância. Os cavalos começaram a relinchar e empinar, agitados pelo aroma que despertava seus instintos primitivos. Vi Renato tentando controlar Trovão, o garanhão mais temperamental do estábulo, enquanto Tatiana era derrubada no chão, seu chapéu elegante aterrissando em uma poça de lama. Os adolescentes gritavam enquanto suas montarias disparavam em direções opostas. O marido de Tatiana caiu de forma espetacular dentro de um riacho raso, e os idosos agarravam-se desesperadamente às celas, com expressões de puro terror. Pela primeira vez desde que descobri a traição, senti um sorriso involuntário se formar em meus lábios. Era apenas o começo. Quando o grupo finalmente conseguiu retornar à sede da fazenda, estavam todos encharcados, cobertos de lama e visivelmente abalados. Através da janela da casa principal, vi Renato tentando acalmá-los, oferecendo toalhas e bebidas fortes.
Tatiana chorava discretamente, enquanto o marido a encarava, com uma expressão que misturava preocupação e desconfiança. Voltei ao celeiro para verificar as crianças que brincavam tranquilamente sob os cuidados de seu Juvenal. "A senhora fez algo com os cavalos?" perguntou o capataz com um brilho cúmplice no olhar. "Digamos que eles sentiram a primavera no ar", respondi com uma piscadela. Naquela noite, após acomodar as crianças para dormir, parti para a segunda fase do meu plano. Seu Juvenal havia me informado que Renato planejava um churrasco elaborado para o jantar, tentando compensar o desastre do passeio a cavalo. Era a oportunidade perfeita. A casa de força que controlava a energia da fazenda ficava a cerca de 200 metros da sede principal, escondida por um pequeno bosque de árvores nativas. Aproximei-me com cautela, usando o conhecimento do terreno para evitar ser vista. Dentro da pequena estrutura de concreto, localizei o painel principal e os disjuntores. Não queria simplesmente cortar a energia. Isso seria óbvio demais e facilmente resolvido. Em vez disso, programei o sistema para falhas intermitentes que começariam durante o preparo do jantar. Primeiro, a iluminação externa se apagaria por 5 minutos. Depois, a cozinha ficaria sem energia por 10 minutos. Em seguida, o sistema de bombeamento de água seria interrompido por 15 minutos. E assim sucessivamente. Voltando para meu posto de observação, assisti ao espetáculo de confusão que se seguiu. Renato, tentando impressionar seus convidados, foi repetidamente interrompido por falhas de energia que arruinaram a preparação da comida. A carne congelou no meio do preparo quando o forno elétrico parou de funcionar. Os sistemas de som e iluminação falharam durante o brinde. E o momento mais gratificante, o sistema hidráulico parou exatamente quando um dos adolescentes estava no meio do banho, coberto de shampoo, forçando-o a sair correndo seminu e ensaboado pela casa. Para completar o cenário caótico, uma tempestade típica do Mato Grosso começou a cair. Os trovões ensurdecedores e a chuva torrencial tornavam impossível qualquer tentativa de verificar os sistemas externos ou chamar técnicos para resolver o problema. Via através da janela os rostos frustrados e assustados dos invasores da minha casa, enquanto Renato, visivelmente irritado, tentava manter a compostura de anfitrião. Ao retornar para o celeiro, encharcada pela chuva, mas estranhamente revigorada, encontrei Mateus acordado, esperando por mim com olhos preocupados. "Mãe, ouvi os trovões. Você está bem?" Abracei meu filho, sentindo uma onda de culpa misturada com determinação. "Estou ótima, meu amor. Às vezes as tempestades são necessárias para limpar o ar." Ele me olhou com aqueles olhos perspicazes. "É isso que você está fazendo? Criando uma tempestade para o papai." Fiquei impressionada com sua percepção. "Mateus, quando alguém machuca muito a gente, às vezes precisamos mostrar que não somos frágeis como pensam, como uma defesa." "Exatamente", respondi, beijando sua testa. "Agora volte a dormir. Amanhã temos muito trabalho pela frente." Na manhã seguinte, seu Juvenal me trouxe notícias que alimentaram ainda mais minha determinação. Aproveitando a confusão da noite anterior, ele havia conseguido ouvir uma conversa entre Renato e o irmão dele, Eduardo, que chegou inesperadamente tarde da noite. Dona Gabriela, eles estavam falando sobre documentos guardados no escritório secreto, algo sobre transferências, contas no exterior, e o nome da Dona Tatiana foi mencionado várias vezes, junto com valores que nem consigo imaginar. Um escritório secreto? Em minha própria casa? A ideia parecia absurda, mas explicava os frequentes períodos em que Renato me proibia de entrar em seu escritório principal, alegando reuniões virtuais confidenciais. "Onde fica esse lugar, seu Juvenal?" "Atrás da estante de livros no escritório principal. Há um mecanismo que revela uma porta. Já vi o patrão usando quando pensava que estava sozinho." Essa informação mudava tudo. O que começou como uma vingança pessoal por uma traição, agora ganhava contornos muito mais sérios. O que exatamente Renato estava escondendo? E como eu poderia usar isso a meu favor? Enquanto formulava meu próximo passo, observei o grupo tentando recuperar o ânimo depois da noite desastrosa. Tatiana nadava na piscina com os filhos, enquanto Renato conversava intensamente com Eduardo e o marido dela na varanda.
Os idosos descansavam sob a sombra das mangueiras que plantei quando Carolina nasceu. Era o momento perfeito para meu terceiro ato de sabotagem, a piscina. Como responsável pela manutenção da propriedade durante anos, eu conhecia cada produto químico guardado no depósito. Encontrei um frasco de corante azul biodegradável que usávamos para detectar vazamentos no sistema de irrigação. Inofensivo para a pele, mas capaz de tingir temporariamente qualquer superfície com que entrasse em contato. Com a ajuda de seu Juvenal, que distraiu o grupo com perguntas sobre o café da manhã enquanto apontava para o lado oposto da propriedade, consegui despejar o corante no sistema de filtragem da piscina. O efeito seria gradual. A água começaria a adquirir uma tonalidade azulada ao longo das próximas horas, e qualquer um que entrasse sairia com a pele manchada pelo mesmo tom, uma marca que duraria pelo menos 3 dias. Liguei o computador, agradecendo mentalmente por Renato sempre ter sido descuidado com senhas dentro de casa. Como esperado, a máquina não estava protegida. Ele confiava na segurança do cômodo secreto. Naveguei rapidamente pelos arquivos, fotografando telas com meu celular, copiando documentos para um pendrive que sempre carregava comigo, conectado às minhas chaves. O que descobri foi muito além de uma simples traição matrimonial. Renato, Eduardo e Tatiana operavam um esquema complexo de lavagem de dinheiro, usando propriedades rurais como fachada. Compravam terras desvalorizadas através de empresas fantasmas, superfaturavam benfeitorias inexistentes e revendiam as propriedades com lucros exorbitantes declarados que justificavam a entrada de dinheiro de fontes duvidosas. Minha fazenda, nossa fazenda, o lar dos meus filhos, era o centro operacional desse esquema. As reuniões frequentes, as viagens inexplicáveis, as malas que seu Juvenal mencionara, tudo fazia sentido agora. Mais chocante ainda foi descobrir que, para proteger seus bens de possíveis investigações, Renato havia transferido várias propriedades para o meu nome nos últimos anos, incluindo a Fazenda Recanto Verde. Ele usava minha identidade como fachada, confiante de que eu jamais questionaria suas decisões financeiras. Estava tão absorta nas descobertas que quase não ouvi o barulho de passos se aproximando. Eduardo havia acordado. Rapidamente desliguei o computador, guardei o pendrive e saí do cômodo secreto, fechando a porta e reposicionando a estante de livros. Não havia tempo para sair do escritório principal antes que meu cunhado entrasse. "Gabriela!" A voz de Eduardo era uma mistura de surpresa e pânico. "O que diabos você está fazendo aqui? Renato disse que você tinha ido para a cidade com as crianças." Mantive a calma, sabendo que minha reação nos próximos segundos seria crucial. "Olá, Eduardo. Esqueci alguns documentos importantes de que preciso para um projeto da clínica veterinária. Renato disse que não haveria problema em buscá-los." Ele me estudou com desconfiança, os olhos ainda pesados pelo sono induzido. "Ele não mencionou nada sobre isso. Vou ligar para confirmar. Fique à vontade." Respondi com uma confiança que não sentia, enquanto caminhava em direção à porta. "Diga a ele que já encontrei o que precisava e que desejo a todos uma ótima estadia." Antes que Eduardo pudesse reagir, saí rapidamente, atravessei a sala de estar e deixei a casa pela porta dos fundos. Ouvi-o me chamando, mas não olhei para trás. Usando as trilhas secundárias, corri de volta para o celeiro, onde as crianças e seu Juvenal aguardavam ansiosamente. "Dona Gabriela, a senhora está branca como papel!" exclamou o capataz ao me ver entrar ofegante. "Eduardo me viu!" expliquei, enquanto recuperava o fôlego. "Precisamos agir rápido. Ele vai avisar Renato." Não havia mais tempo para sabotagens sutis. Precisava de um plano definitivo, algo que me desse vantagem quando o confronto inevitável acontecesse. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento. "Fernanda? Sou eu, Gabi. Preciso da sua ajuda como nunca precisei antes." Fernanda Mello, minha melhor amiga e uma das advogadas criminais mais respeitadas de Água Clara, ouviu em silêncio enquanto eu explicava rapidamente a situação. A traição, as descobertas sobre o esquema financeiro, os documentos que havia copiado. "Meu Deus, Gabi!" Ela finalmente respondeu. "Isso é extremamente sério. Estamos falando de crimes financeiros de grande escala.
Você precisa sair daí com as crianças imediatamente. Não vou fugir da minha própria casa. Respondi com firmeza. Eles que devem sair. E vou precisar da sua ajuda e de contatos na polícia para garantir isso. Combinamos um plano. Fernanda contataria o delegado Augusto Nascimento, conhecido por sua integridade e eficiência em casos de crimes financeiros. Ela viria até a fazenda com ele, trazendo os mandados necessários, mas precisavam de algumas horas para organizar tudo legalmente. Preciso ganhar tempo, falei para seu Juvenal depois de desligar. Quando Renato voltar, Eduardo já terá contado sobre minha presença. Eles vão me procurar pela propriedade. O velho capataz pensou por um momento, então sorriu. Tenho uma ideia, dona Gabriela. Vamos dar a eles algo mais urgente com que se preocupar. Seu plano era simples e brilhante. Libertar todos os animais do curral durante a noite. Dezenas de cabeças de gado, cavalos, ovelhas e cabras soltos pela propriedade criariam um caos que exigiria atenção imediata, dando-nos o tempo necessário até a chegada de Fernanda e o delegado. Eles já devem estar voltando da cidade, me observei, verificando as horas. Precisamos preparar as crianças para o que vai acontecer. Sentei Mateus e Carolina à minha frente no celeiro e expliquei da forma mais simples possível a situação. Papai fez coisas erradas, usou nossa fazenda para negócios que não são permitidos por lei. Pessoas importantes virão nos ajudar, mas até lá precisamos ser muito corajosos. Ele vai ser preso? Perguntou Mateus, sua voz traindo o medo que sentia. Não sei, filho. Isso dependerá de muitas coisas. Mas o que importa agora é que vocês estejam seguros. E nossa casa? Vamos perder a fazenda? Carolina perguntou com lágrimas nos olhos. Abracei minha filha com força. Não, querida. A fazenda está no meu nome. É nossa casa e ninguém vai tirá-la de nós. Enquanto o sol começava a se pôr, vi pela janela os carros retornando. Mesmo à distância, pude perceber a agitação quando Eduardo saiu ao encontro deles, antes mesmo que estacionassem completamente. Vi Renato gesticular nervosamente, olhando ao redor da propriedade. Tatiana parecia aflita, conversando intensamente com seu marido, que mantinha uma expressão cada vez mais desconfiada. É hora do show final, murmurei para seu Juvenal, que assentiu e saiu sorrateiramente em direção ao curral. O crepúsculo tingiu o céu com tons alaranjados quando observei seu Juvenal se aproximando do curral principal. Com a habilidade adquirida em décadas de lida com animais, ele abriu estrategicamente as porteiras em uma sequência que garantiria o máximo de confusão. Primeiro, libertou os cavalos mais ariscos, depois o gado e, por fim, as ovelhas e cabras. O resultado foi imediato. Uma sinfonia de relinchos, mugidos e balidos encheu o ar, enquanto os animais, subitamente livres, espalhavam-se por toda a propriedade. Da janela do celeiro, vi Renato interromper sua conversa agitada com Eduardo ao perceber a movimentação incomum. Todos na varanda voltaram-se para o espetáculo de dezenas de animais, cruzando o pasto principal, invadindo o jardim meticulosamente planejado e aproximando-se perigosamente da piscina ainda azulada. "O que diabos está acontecendo?" ouvi Renato gritar, sua voz ecoando pela propriedade. "Juvenal, cadê você?" Seu Juvenal, conforme combinamos, surgiu correndo do lado oposto da propriedade, fingindo surpresa e desespero. "Patrão, as porteiras estouraram! Deve ter sido aquela tempestade de ontem que enfraqueceu as travas." Exatamente como previmos, o caos animal exigiu atenção imediata. Vi Renato, Eduardo, o marido de Tatiana e até os adolescentes correndo em diferentes direções, tentando conter os animais que agora pastavam tranquilamente no gramado ornamental, bebiam água da piscina ou investigavam curiosamente as espreguiçadeiras e guarda-sóis. Tatiana e seus pais observavam horrorizados da varanda, quando um bezerro particularmente brincalhão decidiu subir os degraus e juntar-se a eles, causando gritos e correria. A cena seria cômica se a tensão não fosse tão palpável. "Mamãe, olha o Manchinha!" apontou Carolina rindo, ao reconhecer seu bezerro de estimação perseguindo os convidados indesejados. "Shh!" pedi suavemente, abraçando-a. "Precisamos ficar quietinhos agora."
Aproveitando a distração generalizada, seu Juvenal conseguiu se aproximar discretamente do celeiro. Dona Gabriela, sua amiga ligou para o meu celular. Eles estarão aqui em aproximadamente 1 hora. O delegado conseguiu os mandados. Perfeito, respondi, sentindo um misto de alívio e apreensão. Vamos precisar de um último ato antes que cheguem. Meu plano final envolvia o sistema de ventilação da casa principal. Como veterinária, eu trabalhava frequentemente com feromônios e substâncias odoríferas para tratamento animal. Em meu pequeno laboratório improvisado no fundo do celeiro, onde costumava preparar medicamentos naturais para o gado, mantinha um concentrado de ácido butírico, um composto orgânico com odor intensamente desagradável, semelhante a vômito rançoso, que utilizava em pequenas doses para estudos de repelência em cercas vivas. Seu Juvenal, enquanto eles estão distraídos com os animais, preciso que leve este frasco até a entrada do sistema de ventilação central, atrás da casa. O capataz olhou com desconfiança para o pequeno frasco que entreguei. O que é isso, dona Gabriela? Acredite, você não quer saber? Apenas use luvas para manuseá-lo e não respire perto quando abrir. Bastam algumas gotas no filtro principal. Enquanto seu Juvenal partia para sua missão, reuni as crianças e expliquei que logo pessoas importantes chegariam para nos ajudar. Precisamos estar prontos para sair deste esconderijo quando eu der o sinal. Vamos prender o papai? Perguntou Carolina inocentemente. A pergunta me atingiu como um golpe. Como explicar para uma criança de 8 anos que seu pai havia traído não apenas a confiança da esposa, mas também a lei, que aquele homem que a ensinou a andar de bicicleta e contava histórias antes de dormir era o mesmo que utilizava nossa família como fachada para atividades criminosas? Querida, às vezes os adultos cometem erros e precisam responder por eles. O papai fez algumas coisas erradas e pessoas especializadas vão conversar com ele sobre isso. Mateus, sempre mais perspicaz, colocou o braço ao redor da irmã. O que importa agora é que estamos juntos, maninha. Mamãe vai cuidar da gente. Seu gesto de maturidade me emocionou. Em apenas 3 dias, meu filho de 12 anos havia crescido de forma que nenhuma mãe desejaria ver, forçado pelas circunstâncias a encarar verdades dolorosas sobre nossa família. Aproximadamente 10 minutos depois, os primeiros gritos vindos da casa principal confirmaram que seu Juvenal havia cumprido sua tarefa com sucesso. Mesmo à distância, podia ver pessoas correndo para fora da construção, cobrindo narizes e bocas, alguns chegando a vomitar nos arbustos decorativos que eu havia plantado ao redor da varanda. "O que é esse cheiro horrível?" ouvi alguém gritar. Vi Renato gesticulando furiosamente, claramente suspeitando que algo mais sério estava acontecendo, além de uma série de coincidências desastrosas. Ele parecia discutir intensamente com Eduardo, apontando para diferentes áreas da propriedade. Foi quando notei um movimento que me gelou o sangue. Renato entregando o que parecia ser uma arma para Eduardo, que a colocou na cintura e começou a caminhar em direção às áreas mais afastadas da sede. Estavam procurando por mim e agora, armados. Seu Juvenal, chamei pelo rádio comunicador quando ele voltou ao nosso esconderijo. "Eles estão armados. Precisamos mudar de posição." O velho capataz empalideceu. Nunca imaginei que o patrão chegaria a esse ponto. "Vamos, conheço um lugar mais seguro." Rapidamente reunimos nossas poucas coisas e seguimos seu Juvenal por um caminho estreito entre a vegetação densa, chegando a uma pequena cabana de ferramentas quase invisível, camuflada por arbustos floridos que eu mesma havia plantado anos atrás. De lá, tínhamos visão parcial da estrada de acesso à fazenda, o que nos permitiria ver a chegada de Fernanda e do delegado. "Mamãe, estou com medo", confessou Carolina agarrada à minha blusa. "Eu também, querida", admiti, abraçando-a forte. Mas às vezes precisamos enfrentar nossos medos para resolver problemas grandes. O tempo parecia se arrastar. Pelo rádio comunicador, acompanhávamos as atualizações ocasionais de um dos ajudantes de confiança de seu Juvenal, que observava discretamente os movimentos ao redor da sede. Eduardo havia se separado dos demais, vasculhando metodicamente os galpões e depósitos mais afastados. Renato coordenava esta busca a partir da varanda, visivelmente alterado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade,
Vimos faróis subindo a estrada de terra que levava à fazenda. Não era apenas um carro, mas 3. Reconheci o jipe de Fernanda à frente, seguido por 2 viaturas policiais. Eles chegaram, sussurrei, sentindo uma onda de alívio e, simultaneamente, a gravidade do que estava prestes a acontecer. "O que fazemos agora?" perguntou seu Juvenal, o rosto enrugado tenso sob a fraca luz do lampião à bateria. "Esperamos o sinal de Fernanda. Ela sabe que estamos escondidos em algum lugar da propriedade." Através de binóculos, observei quando os veículos estacionaram próximos à casa principal. Vi Fernanda, elegante mesmo em trajes casuais, descer do jipe acompanhada por um homem alto e de postura rígida. O delegado Augusto Nascimento, supus. Das viaturas saíram 4 policiais uniformizados. Renato saiu ao encontro deles, inicialmente com uma expressão de confusão que rapidamente se transformou em alarme ao reconhecer o delegado. Vi quando Fernanda entregou documentos a ele, provavelmente os mandados, e apontou em várias direções, como se explicasse a extensão da propriedade. Pelo rádio, ouvi a voz do ajudante. "Eduardo está voltando rápido para a sede. Viu os carros da polícia." O tempo para esconderijos havia acabado. Era hora de aparecer. "Crianças, vamos precisar andar até a casa agora", expliquei com a voz mais calma que consegui. "Fiquem sempre ao meu lado, não importa o que aconteça." Saímos da cabana cautelosamente. Em vez de usar as trilhas que levariam diretamente à sede, optamos por um caminho mais longo, que nos permitiria aparecer pelo lado oposto ao que Eduardo havia ido procurar. Seu Juvenal liderava o caminho, sua figura envelhecida, mas vigorosa, abrindo passagem pelo matagal com a familiaridade de quem conhecia cada centímetro daquelas terras. Quando finalmente saímos na área aberta próxima à sede, as luzes dos veículos policiais iluminavam a cena como em um palco improvisado. Renato gesticulava nervosamente, enquanto Tatiana e sua família permaneciam agrupados na varanda, claramente alarmados. Eduardo, que acabara de retornar, parecia discutir com um dos policiais. Fernanda foi a primeira a nos avistar. Vi seus olhos se arregalarem de alívio e ela imediatamente apontou em nossa direção, fazendo todos se virarem. O tempo pareceu congelar quando meu olhar encontrou o de Renato pela primeira vez desde que descobri sua traição. "Gabriela?" Sua voz oscilava entre surpresa e fúria. "O que diabos você está fazendo aqui? E com as crianças?" Caminhei firmemente em sua direção, segurando as mãos dos meus filhos. "Esta é minha casa, Renato. A pergunta é o que todas estas pessoas estão fazendo aqui e por que você mentiu dizendo que eu havia ido embora?" O delegado Nascimento se aproximou, seu rosto sério, mas compassivo. "Senhora Costa, sou o delegado Augusto Nascimento. Sua amiga, doutora Fernanda, me apresentou informações bastante perturbadoras sobre atividades possivelmente ilícitas ocorrendo nesta propriedade." "É tudo um mal-entendido", interveio Renato, tentando recuperar o controle da situação. "Minha esposa está claramente perturbada, inventando histórias por ciúmes." "Ciúmes?" Repeti com uma calma que não sentia. "É assim que você explica tudo isso? Não os documentos no seu escritório secreto? Não as transferências milionárias para contas offshore? Não o esquema de lavagem de dinheiro, usando propriedades rurais como fachada?" O rosto de Renato empalideceu visivelmente, enquanto Eduardo deu um passo para trás, instintivamente levando a mão à cintura onde havia guardado a arma. "Eu não inventei nada", continuei, tirando o pendrive do bolso e entregando-o ao delegado. "Aqui estão cópias de todos os documentos que encontrei, incluindo contratos com empresas fantasmas, registros de propriedades superfaturadas e o mais interessante, transferências colocando grande parte dos bens no meu nome, sem meu conhecimento, para protegê-los de investigações." O delegado pegou o dispositivo, seu olhar alternando entre mim e Renato. "Senhor Costa, preciso que me acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. O mesmo vale para o senhor", acrescentou olhando para Eduardo. "Isso é um absurdo", protestou Renato. "Você não pode me prender baseado em acusações sem fundamento de uma esposa ciumenta." Na verdade, interveio Fernanda dando um passo à frente. "O mandado que temos não é apenas para a apreensão de documentos, mas também para sua condução à delegacia para interrogatório formal. Não é uma prisão ainda, mas pode se tornar uma dependendo do que encontrarmos."
Foi neste momento que Eduardo, num movimento desesperado, sacou a arma. "Ninguém vai sair daqui!" gritou apontando o revólver na direção geral dos policiais. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Os policiais sacaram suas próprias armas, gritos preencheram o ar e, instintivamente, puxei meus filhos para trás, colocando-me entre eles e o perigo. "Eduardo, pelo amor de Deus!" gritou Renato. "Baixe isso!" Mas meu cunhado parecia fora de si, o rosto contorcido numa máscara de pânico. "Você não entende. Se formos presos, eles vão nos matar. Devemos milhões ao pessoal do... Abaixe a arma agora!" ordenou o delegado, sua voz cortando o ar como um chicote. Por um momento terrível, pensei que Eduardo atiraria. Vi o dedo dele tensionar-se sobre o gatilho. Vi o terror nos olhos de meus filhos. Senti o mundo inteiro se reduzir àquele instante suspenso entre tragédia e salvação. Foi Tatiana quem surpreendentemente interveio. "Chega!" ela gritou, avançando entre Eduardo e os policiais. "Acabou, Eduardo! Não piore as coisas!" Algo em sua voz, talvez a absoluta certeza da derrota, pareceu atingir meu cunhado. Seus ombros caíram, a mão empunhando a arma tremeu e, finalmente, ele a abaixou. Os policiais imediatamente o dominaram, desarmando-o e algemando tanto ele quanto Renato, que assistia à cena com olhos vazios, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Enquanto os colocavam nas viaturas, Renato finalmente voltou seu olhar para mim. Não havia raiva naqueles olhos que conheci por tantos anos, apenas uma mistura de derrota e, surpreendentemente, algo que parecia respeito. "Nunca pensei que você fosse capaz disso, Gabriela", disse ele, quase em um sussurro. "Subestimei você a vida inteira." "Esse foi seu maior erro", respondi simplesmente. "Não o único, mas certamente o maior." Fernanda se aproximou, colocando um braço reconfortante ao meu redor. "Você está bem?" Olhei para meus filhos, que observavam tudo com uma mistura de confusão e alívio. Para seu Juvenal, cuja lealdade havia sido fundamental, para a casa que quase perdi, para a fazenda que amava. "Vou ficar", respondi. "Temos muito a reconstruir, mas vamos conseguir." O delegado Nascimento se aproximou após garantir que os detidos fossem devidamente colocados nas viaturas. "Senhora Costa, precisaremos do seu depoimento formal amanhã na delegacia. Por enquanto, seria prudente que a senhora e seus filhos não permanecessem na propriedade esta noite. Eles podem ficar comigo", ofereceu Fernanda prontamente. "E quanto a eles?" perguntei, indicando Tatiana e sua família, que permaneciam juntos na varanda, parecendo completamente perdidos. "O marido da senhora Oliveira já concordou em cooperar com as investigações", explicou o delegado. Aparentemente, ele desconhecia a extensão dos negócios da esposa com seu marido. Quanto aos demais, serão todos intimados a prestar depoimento, mas não temos elementos para detê-los no momento. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala com pertences essenciais para mim e meus filhos, olhei pela janela do nosso quarto na casa principal. Lá fora, as estrelas brilhavam sobre a fazenda Recanto Verde, testemunhas silenciosas da transformação que havia ocorrido ali. Não apenas na paisagem temporariamente caótica pelos animais ainda soltos, mas principalmente em mim, a mulher que entrou naquela fazenda 4 dias atrás para um tranquilo final de semana em família, não existia mais. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais determinada e, paradoxalmente, mais livre do que jamais havia sido. Dormi pouco naquela primeira noite na casa de Fernanda. Apesar do conforto do quarto de hóspedes e da exaustão que me consumia, minha mente recusava-se a desligar, revivendo cada momento dos últimos dias, cada descoberta, cada confronto. Quando o sol finalmente nasceu, eu já estava desperta há horas, observando pela janela o movimento gradual da cidade de Água Clara, despertando para mais um dia. Mateus e Carolina ainda dormiam profundamente no quarto ao lado. O sono da inocência parcialmente preservada, apesar de tudo que haviam testemunhado. Senti uma pontada de culpa por tê-los envolvido naquela situação, mas também sabia que não havia alternativa. Éramos uma família e precisávamos enfrentar aquela tempestade juntos. "Café?" ofereceu Fernanda, aparecendo na porta com 2 xícaras fumegantes. Apesar da hora matinal, ela já estava impecavelmente vestida em um terno azul marinho
que transmitia a confiança profissional pela qual era conhecida em toda a comarca. Obrigada, respondi, aceitando a bebida quente. Já tem novidades? Fernanda sentou-se na beira da cama, seu rosto revelando a seriedade da situação. Renato e Eduardo passaram a noite detidos. A juíza Camila Mendes assinou uma ordem para manter a prisão preventiva de ambos, com base nos documentos que você providenciou e nas evidências preliminares coletadas ontem na fazenda. E Tatiana prestou depoimento até tarde da noite e foi liberada sob compromisso de não deixar a cidade. O marido dela está colaborando ativamente com as investigações. Aparentemente, ele suspeitava de algo havia meses, mas nunca imaginou a magnitude do esquema. Assenti lentamente, absorvendo as informações. O que acontece agora? Seu depoimento formal está marcado para as 10 da manhã. O delegado Nascimento pediu que levássemos todos os documentos adicionais que você possa ter. Depois disso, ela hesitou brevemente. A vida continua, Gabi. Diferente, mas continua. 3 horas depois, sentada na sala austera da delegacia de Água Clara, relatei em detalhes tudo o que havia descoberto nos últimos dias. O delegado Nascimento, um homem de poucas palavras, mas olhar perspicaz, ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais enquanto eu falava. A escrivã digitava rapidamente, o som das teclas marcando o ritmo da minha narrativa. Então a senhora não tinha conhecimento das atividades ilícitas do seu marido até 4 dias atrás? Perguntou o delegado quando terminei meu relato. Absolutamente nenhum, confirmei. Sempre confiei na administração financeira que Renato fazia. Ele cuidava dos investimentos, das empresas, de tudo relacionado a dinheiro. Eu me dedicava à clínica veterinária e às crianças. E quanto às propriedades em seu nome? Nunca desconfiou de nada ao assinar as escrituras? Senti o rosto esquentar de vergonha. A maioria das transferências foi feita com procurações antigas que assinei há anos, dando plenos poderes a Renato para representar meus interesses. Na época parecia uma questão prática. Ele viajava muito a negócios e eu confiava inteiramente nele. O delegado assentiu, sem julgamento em seu olhar. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, Sra. Costa. Pessoas que confiam completamente em seus parceiros acabam envolvidas em esquemas sem ter conhecimento. Após assinar meu depoimento, fui informada que poderia retornar à fazenda com meus filhos. A propriedade não estava sob investigação direta, uma vez que os documentos apreendidos indicavam que as atividades ilícitas eram conduzidas principalmente através das empresas de Renato, usando a fazenda apenas como centro operacional. Quanto tempo ele ficará preso? Perguntei antes de sair. O delegado escolheu as palavras com cuidado. Considerando a natureza dos crimes e as evidências preliminares, estamos falando de um processo longo. A prisão preventiva deve durar pelo menos alguns meses. Se condenado, seu marido enfrenta uma pena que pode variar de 4 a 12 anos, dependendo de vários fatores. A realidade daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. Apesar de tudo que Renato havia feito, era difícil imaginar o pai dos meus filhos passando anos em uma prisão. E quanto a mim? Perguntei com a voz trêmula. As propriedades em meu nome, posso ser considerada cúmplice? Fernanda, que acompanhava tudo em silêncio até então, interveio. Já discutimos isso com o promotor, Gabi. Seu desconhecimento é evidente e comprovável. Além disso, sua atitude de denunciar tudo assim que descobriu trabalha fortemente a seu favor. A doutora Fernanda está correta, confirmou o delegado. No momento, a senhora é considerada uma vítima neste caso, não uma suspeita. Saímos da delegacia sob o sol forte do meio-dia. Fernanda havia deixado as crianças com sua mãe durante o depoimento. E agora, íamos buscá-las antes de retornar à fazenda. Como vou explicar para eles que o pai pode passar anos na prisão? Perguntei enquanto caminhávamos pela praça central de Água Clara, onde algumas pessoas já nos observavam com curiosidade mal disfarçada. Notícias corriam rápido em cidades pequenas. Com honestidade, Gabi, respondeu minha amiga. Crianças compreendem mais do que imaginamos, especialmente quando falamos a verdade com palavras que elas possam entender. Ao chegarmos à casa da mãe de Fernanda, encontramos Mateus e Carolina brincando no quintal, momentaneamente distraídos de toda a turbulência em nossas vidas. Observei-os por alguns instantes antes de anunciar minha presença. Gravando em minha memória
aquela imagem de normalidade que eu lutaria para preservar daqui em diante. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegamos à entrada da propriedade, senti um nó na garganta ao ver o portão principal aberto. Não mais um lar seguro, mas um local que havia sido invadido, primeiro pela traição de Renato, depois pela necessária intervenção policial. Seu Juvenal nos aguardava na entrada da casa principal, seu rosto enrugado demonstrando preocupação e alívio ao nos ver. Dona Gabriela, as crianças estão bem? Estamos todos bem, seu Juvenal, respondi, descendo do carro de Fernanda. Como estão as coisas por aqui? Os policiais terminaram de recolher documentos e computadores do escritório ontem à noite. Consegui reunir quase todos os animais de volta aos currais, com a ajuda dos rapazes. A casa? Ele hesitou. Bem, ainda está um pouco bagunçada. Bagunça era um eufemismo. Ao entrar, encontramos a sala de estar em completo desalinho. Móveis fora do lugar, gavetas abertas, itens pessoais espalhados. O cheiro residual da substância que havíamos usado no sistema de ventilação ainda pairava levemente no ar, misturado ao odor de comida abandonada na cozinha. Onde estão os outros? Perguntou Mateus, referindo-se a Tatiana e sua família. Foram embora ontem à noite, depois de prestarem depoimento, explicou seu Juvenal. A mulher chorava muito. O marido parecia furioso, mas não com a senhora. Parecia bravo com ela. Assenti, sentindo uma estranha compaixão por aquela família que, assim como a minha, havia sido despedaçada por mentiras e ambições desmedidas. As próximas horas foram dedicadas a reorganizar a casa, limpar os vestígios da confusão dos dias anteriores e tentar restabelecer algum senso de normalidade para as crianças. Fernanda havia retornado à cidade após me deixar, prometendo voltar no dia seguinte com mais informações sobre o caso. Ao entardecer, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o sol se pôr atrás das colinas que delimitavam a propriedade. As crianças brincavam com os cachorros no gramado à minha frente, suas risadas ocasionais trazendo um conforto que eu não esperava sentir tão cedo. Seu Juvenal aproximou-se, segurando seu próprio copo de café. "A senhora vai ficar bem?" perguntou com a simplicidade direta dos homens do campo. "Vou, seu Juvenal", respondi após um momento de reflexão. "Diferente, mas bem. E quanto à fazenda? A senhora pretende continuar aqui?" A pergunta pairou no ar enquanto eu contemplava o horizonte. Esta terra havia sido nosso sonho conjunto, meu e de Renato. Havíamos comprado a propriedade deteriorada 7 anos atrás e transformado cada centímetro dela com trabalho árduo e planos compartilhados. Agora esses planos estavam irremediavelmente alterados. "Sim", respondi finalmente. "Este lugar é nosso lar. Não vou permitir que as ações dele tirem isso de nós." Na manhã seguinte, Fernanda chegou trazendo não apenas atualizações sobre o caso, mas também uma pasta cheia de documentos que exigiam minha atenção imediata. "As empresas legítimas de Renato precisam continuar funcionando", explicou ela, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha. "Há funcionários, contratos em andamento, compromissos financeiros que não podem simplesmente parar. Como a maioria está em seu nome, você precisa decidir como proceder." Olhei para aquela pilha de responsabilidades que repentinamente caía sobre meus ombros e senti um misto de pânico e determinação. "Não sei nada sobre administrar empresas, Fernanda." "Mas sabe como aprender?" respondeu minha amiga com confiança. "Além disso, tenho alguns nomes de administradores de confiança que podem te auxiliar na transição. O importante agora é impedir que negócios honestos sejam prejudicados pela situação." Nos dias que se seguiram, mergulhei em um universo totalmente novo de balanços financeiros, contratos comerciais e decisões empresariais. Para minha surpresa, descobri que, além dos esquemas ilícitos, Renato mantinha negócios completamente legítimos e lucrativos. Uma rede de lojas de produtos agropecuários, uma empresa de exportação de grãos e participação em diversos empreendimentos menores. Uma semana após a prisão de Renato, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo Brandão, dono da fazenda vizinha e presidente da Associação Rural de Água Clara. "Gabriela, soube do ocorrido.
disse ele, sua voz grave transmitindo genuína preocupação. A comunidade está chocada, claro, mas quero que saiba que não julgamos você pelas ações do seu marido. Obrigada, Paulo, respondi, tocada pelo gesto. Na verdade, estou ligando para fazer um convite. A associação está implementando um novo programa de terapia com cavalos para crianças com necessidades especiais. Soubemos que você tem formação em comportamento animal, além da veterinária. Gostaríamos que considerasse coordenar o projeto. A proposta me pegou completamente desprevenida. Eu não sei o que dizer, Paulo. Com tudo que está acontecendo, justamente por isso, interrompeu ele gentilmente, seria uma oportunidade de reconstrução, não apenas para você, mas para a imagem da sua família na comunidade. Além disso, seu conhecimento seria inestimável para o projeto. Prometi pensar no assunto, mas algo dentro de mim já havia se animado com a possibilidade. A ideia de transformar parte da fazenda, que havia sido centro de atividades obscuras, em um espaço de cura e desenvolvimento para crianças vulneráveis, parecia uma forma poética de redenção. 2 semanas depois da prisão, finalmente reuni coragem para visitar Renato na cadeia pública de Água Clara. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Havia questões práticas a resolver e, mais importante, as crianças precisavam de algum tipo de fechamento. A sala de visitas era um ambiente austero, com mesas de concreto fixadas ao chão e bancos desconfortáveis. Quando Renato entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. Sempre impecavelmente vestido e barbeado, meu marido agora usava o uniforme cinza dos detentos, barba por fazer e olheiras profundas marcando seu rosto. Obrigado por vir, disse ele após sentar-se à minha frente, sua voz desprovida da confiança e autoridade habituais. Não vim por você, respondi com honestidade. Vim pelas crianças e por questões práticas que precisamos resolver. Ele assentiu, aceitando a frieza do meu tom. Como eles estão? Confusos, tristes, tentando entender por que o pai escolheu dinheiro sujo em vez da família. Renato baixou os olhos, um gesto raro de submissão que jamais havia demonstrado antes. Nunca quis machucar vocês. Acreditava estar construindo um império para nossa família. Um império construído sobre mentiras não tem fundação, Renato. Mas cedo ou mais tarde, desmorona. Nossa conversa continuou por quase 1 hora, discutindo questões práticas sobre as empresas, a fazenda, arranjos financeiros para o futuro das crianças. Em nenhum momento falamos sobre nosso casamento. Ambos sabíamos que aquela parte de nossas vidas havia terminado definitivamente naquela tarde, em que ele me ordenou que saísse da fazenda. Antes de me despedir, fiz a pergunta que me consumia desde o início. Por que colocou tantas coisas no meu nome? Sabia que isso poderia me incriminar também. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Ironicamente, foi a única vez que tentei te proteger. Achava que se algo desse errado, os bens estariam seguros com você, e você poderia alegar desconhecimento. E Tatiana, perguntei, a palavra ainda amarga na minha língua. Seu olhar encontrou o meu pela primeira vez com genuína vergonha. Um erro estúpido que se transformou em algo maior. Ela era parceira nos negócios primeiro, depois... Bem, você sabe. Sei agora, respondi secamente. Uma última coisa. Quando você me mandou sair da fazenda naquele dia, por que não disse simplesmente que traria sua amante e a família dela? Renato soltou uma risada sem humor. Porque você nunca teria saído se soubesse? Você sempre foi mais forte e determinada do que eu reconhecia. Esse foi meu maior erro, como você mesma disse naquela noite. Subestimar você. Ao sair da cadeia, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. Não havia perdão em meu coração. Talvez nunca houvesse. Mas havia algo igualmente poderoso. Libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia me libertado de uma vida construída sobre ilusões. 3 meses se passaram desde aquela visita à cadeia. A fazenda Recanto Verde agora tinha uma nova identidade. Metade da propriedade continuava dedicada à criação tradicional, garantindo nossa subsistência, mas a outra metade havia sido transformada no Centro de Ecoterapia Recanto Verde, onde crianças com diferentes necessidades encontravam no contato com os cavalos uma forma de terapia e desenvolvimento. Usando minha formação em veterinária
e comportamento animal, desenvolvi um programa que rapidamente ganhou reconhecimento na região. Mateus, demonstrando uma maturidade surpreendente para seus 12 anos, tornou-se assistente nos finais de semana, ajudando as crianças menores a se familiarizarem com os animais. Carolina, com seu jeito doce, era adorada pelos frequentadores do centro, sempre pronta para compartilhar histórias sobre cada cavalo e suas personalidades únicas. Nas empresas que agora administrava, com a ajuda de profissionais competentes, implementei políticas de transparência absoluta, determinada a limpar qualquer vestígio dos métodos obscuros de Renato. Surpreendentemente, os negócios legítimos prosperaram sob nova direção, talvez porque funcionários e clientes apreciassem a honestidade renovada nas operações. Certa tarde, enquanto observava uma sessão de terapia no picadeiro principal, Fernanda se aproximou com um envelope nas mãos. "Acabou de chegar da comarca", explicou ela. "O juiz aceitou seu pedido de divórcio litigioso, considerando as circunstâncias excepcionais. Você oficialmente não é mais a senhora Costa." Peguei o documento, sentindo seu peso significar muito mais que simples papéis legais. Era o encerramento formal de um capítulo da minha vida e o início definitivo de outro. "Como se sente, Gabriela Almeida?" perguntou minha amiga, usando meu nome de solteira que eu decidira retomar. Olhei ao redor, para a fazenda revitalizada, para meu filho ajudando uma menina com paralisia a se conectar com um cavalo manso, para minha filha colhendo flores silvestres para decorar os estábulos, para os funcionários que haviam permanecido leais durante toda a crise, para seu Juvenal coordenando a alimentação dos animais com a mesma dedicação de sempre. "Me sinto em casa, Fernanda", respondi com um sorriso genuíno. Finalmente, verdadeiramente em casa. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que refletiam nas janelas da casa principal. A mesma casa que testemunhara traição e descobertas dolorosas agora abrigava novos sonhos e possibilidades. A fazenda que quase perdi não era mais apenas um pedaço de terra, com construções e animais. Era o símbolo da minha própria transformação, de vítima a protagonista, de esposa traída a empresária e terapeuta, de mulher subjugada à dona do próprio destino. A vingança que planejei naqueles dias desesperados havia se transformado em algo muito mais poderoso: reconstrução. E enquanto observava o crepúsculo daquele dia, soube que havia encontrado não apenas justiça, mas também um propósito renovado, um que ninguém jamais poderia tirar de mim. Olhando para trás, ainda me surpreendo com a mulher que me tornei naqueles poucos dias que mudaram minha vida para sempre. Tudo começou com uma simples ligação telefônica, uma ordem fria e impessoal do homem que havia jurado me amar por toda a vida. "Saia daí, deixe tudo limpo, vou precisar usar a fazenda." Palavras que desencadearam uma série de eventos que jamais poderia prever. Naquele momento crucial, tomei a decisão que redefiniu meu destino. Em vez de obedecer, como sempre fizera durante os 15 anos de casamento, escolhi ficar. Escolhi me esconder com meus filhos, Mateus e Carolina, no velho celeiro abandonado da fazenda Recanto Verde. E dali, testemunhei a traição em sua forma mais crua. Renato chegando acompanhado não apenas de Tatiana, sua suposta sócia, mas também da família completa dela, incluindo um marido que também era traído sem saber. A dor da descoberta poderia ter me paralisado. Poderia ter me transformado em mais uma estatística, mais uma mulher destruída pela infidelidade. Mas algo dentro de mim despertou. Uma força que nem eu mesma sabia que possuía. Movida por uma mistura de raiva, dignidade ferida e determinação maternal, comecei minha vingança silenciosa. Primeiro, sabotei o passeio a cavalo deles usando essência de jasmim selvagem para agitar os animais, transformando o que deveria ser um passeio tranquilo em um espetáculo de caos e lama. Depois, programei falhas estratégicas no sistema elétrico da fazenda, garantindo que o jantar elegante que Renato planejara fosse repetidamente interrompido por blackouts no momento mais inconveniente possível. Tudo isso durante uma tempestade impiedosa. A piscina que se transformou em uma armadilha azul, tingindo a pele dos convidados indesejados.
Os animais que libertei durante a noite, criando um verdadeiro carnaval de confusão pela manhã. O odor insuportável que espalhei pelo sistema de ventilação, expulsando todos da casa principal em meio a náuseas e mal-estar. Pequenos atos de sabotagem que foram apenas o começo, mas o verdadeiro ponto de virada veio quando descobri o escritório secreto de Renato, escondido atrás da estante de livros. Ali, naquele pequeno cômodo oculto, encontrei muito mais que evidências de uma traição conjugal. Descobri documentos que revelavam um esquema complexo de lavagem de dinheiro, usando propriedades rurais como fachada para movimentações financeiras ilícitas. A ironia mais cruel, boa parte dos bens, incluindo a própria fazenda, havia sido colocada no meu nome sem meu conhecimento. Uma tentativa de proteger o patrimônio caso o esquema fosse descoberto. O homem que me traía emocionalmente havia, sem saber, me dado o poder legal sobre quase tudo que possuía. Com a ajuda da minha melhor amiga Fernanda, advogada criminalista, e do leal capataz, seu Juvenal, montei as peças do quebra-cabeça e preparei o confronto final. Quando Renato e Eduardo foram presos, quando vi aquele império de mentiras desmoronar diante dos meus olhos, não senti a satisfação que esperava. Em vez disso, senti alívio e a certeza de um novo começo. Os meses que se seguiram foram de intensa transformação. De esposa traída, tornei-me empresária, administrando os negócios legítimos que Renato havia construído paralelamente aos esquemas ilícitos. De mãe que tentava proteger os filhos da verdade, tornei-me um exemplo de resiliência e honestidade para Mateus e Carolina, mostrando que podemos reconstruir nossa vida mesmo quando tudo parece perdido. A fazenda Recanto Verde, que quase perdi naquele telefonema fatídico, ganhou nova vida como centro de ecoterapia, onde crianças com necessidades especiais encontram desenvolvimento e alegria no contato com os cavalos. Transformei um lugar que abrigou traição e crime em um espaço de cura e esperança. Reconstruí não apenas minha vida, mas também minha identidade. Esta jornada me ensinou lições que carregarei para sempre. Aprendi que a verdadeira força não está na vingança, mas na capacidade de reconstrução. Que nossa identidade não pode ser definida pelos erros de outras pessoas. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, temos a capacidade de escolher nosso próximo passo. Hoje, 3 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, olho para a fazenda ao entardecer e sinto uma paz que nunca imaginei ser possível novamente. Mateus, agora com 15 anos, desenvolve projetos de tecnologia assistiva para os frequentadores do centro. Carolina, com seus 11 anos, já demonstra o mesmo amor pelos animais que me levou à veterinária décadas atrás. Somos uma família diferente, mais forte, mais verdadeira. Quanto a Renato, cumpre sua pena em regime semiaberto agora, trabalhando durante o dia e retornando à prisão à noite. Mantemos um relacionamento cordial exclusivamente pelo bem dos filhos, que o visitam regularmente. Eduardo recebeu uma pena maior por resistência à prisão e por seu envolvimento mais profundo no esquema. Tatiana e seu marido se divorciaram, e ela também cumpre pena alternativa por sua participação nos crimes. Se você está passando por algo semelhante, se sente traída, usada ou subestimada, quero que saiba que existe um caminho adiante. Pode não ser o caminho que você planejou, pode ser cheio de obstáculos que parecem intransponíveis no momento, mas existe. E você tem dentro de si mais força do que imagina para percorrê-lo. Minha história é apenas uma entre tantas de mulheres que enfrentaram a adversidade e encontraram não apenas sobrevivência, mas verdadeiro renascimento. Espero que ela inspire você a reconhecer seu próprio poder, sua própria capacidade de transformação. Agora, se essa história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas impressões, suas próprias experiências, ou apenas uma palavra de apoio para outras pessoas que possam estar enfrentando situações semelhantes. Seus comentários são fundamentais para que possamos criar uma comunidade de apoio e inspiração mútua aqui no canal Vingança do Dia. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar outras histórias igualmente impactantes e reais. Temos novos relatos todos os dias,
cada um com lições únicas de superação e transformação. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo. O like também é extremamente importante para que nosso conteúdo alcance mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias de superação. Custa apenas 1 segundo do seu tempo, mas significa muito para o crescimento do canal. Preparar esses vídeos diários exige muito trabalho e dedicação. Desde a busca por histórias autênticas, passando pela produção cuidadosa, até a edição final que vocês assistem. Se puder contribuir com qualquer valor, através do Valeu Demais, estará ajudando diretamente na manutenção do canal e na produção de mais conteúdo de qualidade. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo essas histórias inspiradoras todos os dias. No próximo episódio, vamos conhecer a incrível jornada de uma mulher que descobriu uma traição de décadas através de um bilhete anônimo e como ela transformou essa descoberta em um projeto social que hoje impacta centenas de vidas. Você não vai querer perder. Obrigada por me acompanhar até aqui, por ouvir minha história com respeito e atenção, por fazer parte desta comunidade que acredita no poder da resiliência e da autenticidade. Juntos transformamos dor em força, traição em recomeço e vingança em reconstrução. Aqui é Gabriela Almeida, diretamente da Fazenda Recanto Verde, agradecendo sua companhia. Até o próximo episódio do Vingança do Dia.